presta atenção nisso, que é muito importante. Como que a gente mede o quão bem a gente conhece alguém? Como que a gente mede o nosso nível de relacionamento com alguém? Acho que se a gente pudesse definir numa palavra só, a palavra que a gente busca aqui seria intimidade. Então, quanto mais intimidade a gente tem com alguém, melhor a gente conhece esse alguém. Então, quanto mais intimidade a gente tem com alguma pessoa, melhor a gente vai saber o que a faz feliz, o que a deixa triste, quais são as suas motivações, né? Quais são os seus sonhos, enfim. Melhor a gente vai conseguir perceber o que essa pessoa está sentindo ao pequeno sinal. A qualquer pequeno sinal que a gente notar, a gente já vai entender o que ela está sentindo, se ela está feliz, se ela está frustrada, o que está acontecendo na vida dela. Só porque temos esse nível de intimidade maior com ela. Por que eu tô falando isso? Ontem aconteceu algo que me fez pensar sobre isso. A minha filha ontem, ela dormiu comigo na minha cama. E aí, ontem ela deitou, né, numa posição ali que eu não tava conseguindo ver o rostinho dela. Ela tava virada pro outro lado, tava ali abraçada com os ursinhos e tal, no meio das cobertas. E eu não tava conseguindo ver o rostinho dela. E a minha filha, quando ela dorme comigo, eu tenho que tomar um cuidado para não ficar me mexendo muito, para não fazer muito, né, muito barulho, enfim, para que ela consiga adormecer. Depois que ela dorme, é tranquilo. Então, no começo eu tenho que ter esse cuidado. E como eu não tava conseguindo ver o rostinho dela, como que eu percebi que ela já tinha adormecido? Eu não sei explicar bem, mas pelo jeito dela respirar, eu sabia que ela já estava dormindo. Então veja, o meu nível de intimidade com a minha filha, ele é tão profundo que na forma que ela respira, eu já sei que ela já estava dormindo um sono mais profundo, então eu podia ficar ali um pouco mais tranquilo, me mexer, de repente olhar o celular, se fosse o caso, enfim. Então, o que fez com que eu conhecesse a minha filha nesse grau de profundidade foi a intimidade que eu tenho com ela. Se eu posso estar no meio de uma multidão, se a minha filha gritar, se a minha filha chorar, eu vou reconhecer a voz dela. Porque a voz dela é a voz que eu ouço todos os dias, é a voz com quem eu tenho intimidade, a voz que me é mais familiar. E aí, eu já falei isso aqui algumas vezes, depois que a gente virar pai e mãe, fica mais fácil entender o nosso relacionamento com Deus também. Então, por que eu tô falando sobre isso? Sobre intimidade? Porque a mesma intimidade que nós temos com os nossos filhos e até mesmo com os nossos cônjuges, nós temos que buscar com Deus. Normalmente, eu tô citando aqui filhos e cônjuges porque normalmente são as pessoas com as quais nós temos mais intimidade. Então são as pessoas que nós conhecemos melhor. São as pessoas que, ao pequeno sinal, a gente já sabe o que está acontecendo na vida dela, né? Com qualquer pequeno sinal que a gente possa notar, nós já vamos identificar e reconhecer o sentimento ou aquilo que está se passando na vida delas. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque o nosso relacionamento com os nossos filhos, ele é exatamente o mesmo exatamente igual, a dinâmica é exatamente a mesma do nosso relacionamento com Deus. A única diferença é o nosso papel. Então, no nosso relacionamento com os nossos filhos, nós somos a referência. Nós somos os detentores da sabedoria, aqueles que precisam guiá-los pelo caminho certo. Quando a gente transfere isso, muda isso, né? A gente transfere o foco para o nosso relacionamento com Deus, a gente altera o papel. Nós passamos a ser as crianças, aqueles que acham que sabem tudo e não sabem nada, e aqueles que precisam ser guiados pela palavra, pelo caminho certo e pela verdade. Então, nós temos que buscar essa intimidade que nós temos com os nossos filhos, com Deus. Por quê? Deus já nos conhece nesse grau, aliás, num grau muito maior, né? A palavra diz que até mesmo os cabelos da nossa cabeça já estão contados e são conhecidos por Deus, né? Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, mas nós temos que buscar essa intimidade da nossa parte para com Deus. Por quê? Porque é quando nós atingimos o grau maior de intimidade com Deus, um relacionamento mais profundo com Ele,
que nós passamos a entender o que Ele espera de nós. Passamos a entender como nós devemos nos comportar, passamos a entender de verdade o que Ele deixou para nós. As instruções que Ele deixou para nós começam a ficar mais claras quando nós buscamos esse nível de intimidade e de relacionamento com Ele. O mesmo nível de... Nós temos que olhar para Deus e identificar na nossa vida pequenos sinais que Ele deixa. Eu tenho que olhar para a minha vida e identificar os pequenos sinais que Deus deixa para mim, que Deus fala comigo, que Deus me mostra, da mesma forma que eu fui capaz de identificar a respiração da minha filha. Eu identifiquei a respiração de sono da minha filha. A respiração que me dizia que ela já estava adormecida. Pequenos sinais que eu tenho que saber identificar na minha vida, sinais deixados por Deus. Deus deixa esses pequenos sinais. E se nós não tivermos esse nível de intimidade, de relacionamento mais profundo com Ele, nós não vamos conseguir identificar. E aí a gente passa a sofrer mais do que necessário, as coisas passam a acontecer num tempo muito mais longo do que era necessário na nossa vida, né? A gente passa a ficar mais tempo do que era preciso ficar no deserto, porque nós não estamos entendendo o que Deus está nos falando, os pequenos sinais que Deus está nos dizendo, que Deus está nos mostrando. Nós só somos capazes de ouvir, de ver, de identificar os pequenos sinais que Deus nos dá se nós estivermos acostumados a ouvi-lo. Você só reconhece a voz que está acostumado a ouvir. Por que eu reconheço a voz da minha filha no meio de uma multidão? Porque eu estou acostumado a ouvi-la. Então, se nós não nos acostumarmos a ouvir e a perceber e a identificar os pequenos sinais de Deus na nossa vida, nós não vamos mudar de nível de relacionamento com Ele. Nós nunca vamos passar de nível, nunca vamos melhorar, nunca vamos prosperar, porque nunca vamos sair da mesmice, nunca vamos sair da base, nunca vamos sair desse chão espiritual. Nós temos que aprender a evoluir o nosso relacionamento com Deus e a nossa intimidade com Ele. E aí, aqui é a dica mais importante. Como a gente faz isso? Como que você adquire mais intimidade com o seu cônjuge? É em público? Como que você passa a conhecê-lo de maneira mais profunda, a entender melhor os sentimentos, aquilo que o motiva? É no público? É quando vocês estão jantando num restaurante? É quando vocês estão passeando, se divertindo? Ou é quando vocês estão a sós, na intimidade do quarto, na intimidade do casal? É na intimidade que você conhece melhor o seu cônjuge. É na intimidade que você conhece melhor os seus filhos, quando você está com eles, conversando sobre o dia deles. Não é quando vocês estão no parque se divertindo. Com Deus da mesma forma. A sua intimidade com Deus não é moldada nos momentos que você passa na igreja, nos momentos que você passa congregando. Tudo isso é importante. Congregar é importante, estar com outros irmãos é importante, a vida em comunidade é fundamental. Orar, louvar a Deus no culto, isso tudo é muito importante, faz parte da vida do crente. Mas o seu relacionamento com Deus será forjado, será moldado na sua intimidade com Ele, no seu secreto com Ele. É quando você fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e se derrama perante Ele, conversa com Ele, expõe a Ele seus anseios, suas esperanças, seus medos, suas frustrações. Fala com Ele sobre o seu dia. É quando você conversa com Deus, a intimidade do seu quarto, só você e Ele, que você está moldando o seu relacionamento com Ele, que você está criando mais intimidade com Ele e que você está se treinando a ouvir e a entender o que Ele tem a te dizer. É quando você fecha a porta do seu quarto ou na sua intimidade, abre a Bíblia e tenta entender e ouvir o que Deus está falando com você. A Bíblia é a forma mais eficaz, clara e transparente e direta de Deus falar com você. Tudo que Deus precisava te dizer está aqui. Tudo que você precisa para ter uma vida de paz, prosperidade e de comunhão com Deus está aqui. Ele já deixou para você. É claro que Ele vai falar com você de muitas outras formas, conforme o seu relacionamento com Ele cresce e evolui. Mas é no íntimo que isso vai acontecer. Não é no público.
Então, você precisa ter esse tempo com Deus. Às vezes, você pode ter, às vezes, o problema que eu tenho aqui. Por exemplo, a minha casa ela é muito pequena, então é difícil ter uma intimidade, um momento a sós, né? Por exemplo, mesmo que eu feche a porta do meu quarto, dobre o meu joelho e passe a orar, as pessoas, a minha esposa vai ouvir, a minha filha vai ouvir, se estiverem todas em casa. Então você precisa dar um jeito de ter a sua intimidade com Deus antes de dormir, enfim, em algum momento em que estão todos fora, como eu estou falando, eu estou gravando aqui para vocês agora, conversando sobre isso com vocês. A minha mulher está trabalhando, a minha filha está na creche, hoje eu estou de folga. Então eu aproveitei isso para ter um momento de intimidade com Deus e para vir aqui falar com vocês sobre a importância de você ter esses momentos. Porque é nesses momentos que o seu relacionamento com Deus se aprofunda. Na verdade, é nesses momentos que o seu relacionamento com Deus, ele cresce mesmo, ele floresce, né? Porque o seu relacionamento com Deus, ele faz todas aquelas coisas que eu citei aqui fazem parte. A igreja, todos os momentos fazem parte. Mas o mais importante é aqui. É a intimidade. É o secreto com Deus. É aqui que vai transformar a sua vida, o seu coração e o seu relacionamento com Ele. Por quê? Porque a palavra diz que Deus vai te honrar em público de acordo com o que você faz no secreto. Deus vai te honrar em público de acordo com o seu relacionamento com Ele no secreto. Então, quanto mais intimidade no secreto você tiver com Ele, mais Ele vai te honrar em público. E aí, mais você vai crescer também no seu entendimento, na sua maturidade espiritual. E isso é muito importante porque isso vai te dar paz. Isso vai te dar um entendimento do tempo de Deus na sua vida. E muitas coisas que você sofreria, você não vai sofrer. Você vai passar a entender melhor. Você vai passar a ter mais paz, a ter mais mansidão. Porque você vai passar a entender melhor a palavra e vai passar a dar os frutos do Espírito. Então, uma coisa vai puxando a outra, mas tudo começa na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Ele, no seu secreto com Ele. Então, tenha sempre isso em mente e cultive o seu relacionamento, a sua intimidade e o seu secreto com Deus. Porque a semente começa aqui no secreto, mas o fruto, né, a árvore, quando ela crescer e começar a dar frutos, vai ser no público. Deus vai te honrar no público, por aquilo que você faz no secreto. Então tudo começa aqui. A sementinha que você planta começa aqui, no secreto, na sua intimidade com Deus. Quando você passar a conhecer e entender melhor a Ele, Ele vai te honrar em público e as coisas na sua vida vão começar a acontecer de maneira sobrenatural. Você vai passar a viver o extraordinário de Deus na sua vida. Então, não se esqueça. Cultive o seu secreto com Deus e você vai ver o público, todas as áreas da sua vida se transformarem de uma maneira extraordinária.